muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A Agroband de hoje já está no ar. A partir de agora você confere alguns dos destaques da edição de hoje. O governo do estado lança as rotas do queijo de São Paulo. O objetivo é incentivar a produção artesanal de queijos. Produtor de leite no Brasil está vivendo um dos momentos mais difíceis. É que o preço pago pelo litro está em um dos valores mais baixos. Indústria de arroz no Brasil lança uma campanha para incentivar o consumo do produto e para divulgar a importância do cereal na culinária e na cultura do país. E cresce a exportação de frutas no Brasil, um aumento de 30% com destaque para a manga. E a gente começa a edição de hoje falando de um programa do governo estadual. É a Rota dos Queijos. Na região noroeste paulista, 7 queijarias estão no programa. Quem quiser comer um bom queijo, agora não precisa mais sair da região. O produto típico do campo, artesanalmente produzido em todo o estado, já alcança reconhecimento internacional. Essa queijaria em Fernandópolis está entre as 7 da região noroeste paulista, que faz parte do projeto Rotas do Queijo de São Paulo, lançado pelo governo estadual. Hoje a queijaria Getúlio de Matos ela representa muito para Fernandópolis, porque ela acaba atraindo as pessoas de fora, né? Ela tem uma representatividade não só regional, estadual, mas sim mundialmente, né? Então a pessoa que vê esse queijo tendo essa premiação em outros países, acaba agregando para a nossa cidade. A pessoa vem para conhecer o processo de fabricação, ela vem para conhecer a produção mesmo em si, vem fazer a degustação e acaba conhecendo também outros lugares aqui da cidade. Na rota, é possível acompanhar os processos de produção artesanal dos queijos, ter experiências no campo e ainda desfrutar de verdadeiras iguarias, como esse queijo, premiado na França e eleito em 2023 como um dos 10 melhores queijos artesanais do Brasil. Bom, a queijaria, durante esses 12 anos de trajetória, foi premiada em concursos nacionais, internacionais, Mundial de Queijo no Brasil, Mundial de Queijo na França, concurso nacional nosso, que é o Prêmio Queijo Brasil, que acontece anualmente em Blumenau. Então, várias premiações, o pessoal vai poder ver algumas dessas premiações na parede aqui da nossa loja e degustar um pouco dos nossos queijos, que a gente faz essa degustação para que o visitante experimente e conheça esses queijos aqui da nossa região, produzidos pela Getúlio de Matos, e além disso poder experimentar o nosso requeijão quentinho direto do tacho. Diego é mestre queijeiro e proprietário do local. Com o auxílio de sua família, ele cuida de cada fase do processo, desde a criação dos animais até os detalhes finais, e comemora a rota. Nós somos autorais, nós somos livres para criar. E o paulista vem fazendo isso. E a rota vem para premiar isso. A diversidade do estado de São Paulo, na sua produção queijeira, dos seus produtores, e com certeza fomentar o turismo rural em cada propriedade do estado, gerar renda e gerar divisas para os produtores, que vão poder permanecer no campo produzindo o que gostam, fazendo o que gostam, que é fazer queijo. Então a rota com certeza veio para fechar o ano e dar esse presente aí para o produtor. E quem ganha é a população. 8 rotas estruturadas, 102 queijarias, 77 municípios, o impacto de 235 milhões de reais, e a região noroeste participa das rotas do queijo de São Paulo com 7 espetaculares queijarias. Nós acreditamos muito neste novo produto turístico do estado de São Paulo. Nós temos em São Paulo queijos premiadíssimos internacionalmente. Aliás, na última premiação, 4 medalhas de ouro para queijos de São Paulo. A gente fala agora da COP30 prevista para começar na próxima segunda-feira. O Brasil tem o compromisso de diminuir os efeitos das mudanças climáticas. É o que você vai ver na reportagem. Tem mais de 10 anos que o pesquisador Felipe Ribeiro, da Embrapa, está focado num projeto de recuperação de áreas do Cerrado. Esta, de uma fazenda em Brasília, é uma espécie de escritório do trabalho dele. É uma unidade de referência tecnológica.
A proposta aqui é replantar espécies nativas do cerrado. A gente está procurando trazer alternativas para esse produtor que possa conviver com a legislação, para que ele possa trazer resultados significativos e que você possa fazer com semeadura direta, trazer de volta a biodiversidade, que é uma das grandes preocupações de conservação de carbono, por exemplo. O trabalho faz parte do projeto Biomas, desenvolvido pela Embrapa e CNA nos 6 biomas brasileiros. Centenas de instituições e mais de 300 pesquisadores foram envolvidos. Nesta área da propriedade no Distrito Federal tinha soja antes. Agora tem baru, jaracatiá, que são frutíferas do cerrado, tem o jatobá, também nativo daqui. O produtor cedeu a área para a aplicação do projeto e só ganhou com isso. A gente teve muito conhecimento em troca, né? Então a gente absorver isso para a gente aqui também, e isso foi muito bom. Dona Marisa também foi atrás de conhecimento para produzir de forma mais sustentável. Esta área está sendo preparada para a nova safra de soja. São 65 hectares e tem muito de agricultura de baixo carbono aqui. Olha, andando por aqui, a gente tem uma sensação de que está pisando num colchão. Não é exagero, não. Essa terra é muito fofa. Isso aqui é plantio direto, tem muita palhada. Essa terra é muito nutritiva também. E aí uma outra sensação é olhar assim, ó. Parece que é tudo mato, né? Mas não é não. Isso aqui são plantas de cobertura. E aí cada plantinha dessa tem uma função muito importante na agricultura de baixo carbono. Esse aqui é o nabo forrageiro, ó. Ele vai criar uma raiz grossa que rompe o solo, né, e fixa o nitrogênio ali. E esse pezinho aqui, ó, bonitinho aqui, ó, isso aqui chama trigo morisco, que tem uma capacidade enorme de aumentar a microbiota do solo, romper o solo. O trabalho da Dona Marisa, a parceria do neto que abriu a fazenda para pesquisa, são só alguns dos bons exemplos do que já é feito no campo, com reflexos para muito além das porteiras. Nossa preocupação é trazer agora com vocês essa informação para a sociedade, para que a sociedade seja capaz de reconhecer o valor da ciência junto com aquilo que o produtor rural está prestando como serviço ecossistêmico para cada um de nós. As boas práticas podem dar retorno financeiro através da venda de créditos de carbono, um mecanismo que beneficia quem está reduzindo ou removendo o carbono da atmosfera. O que ele precisa fazer? Ele precisa documentar a sua situação atual e comprovar que algum mecanismo, a troca de combustíveis da sua frota, a mudança de sistemas de plantio, a mudança no uso dos insumos, e ele pode receber por esse serviço prestado. E você vai ver agora que a Embrapa Pesca inaugurou um banco de sêmen de peixes nativos. Confere só na reportagem. Esse projeto iniciou há 1 ano e meio atrás e nós já iniciamos a coleta de material de sêmen dos peixes selecionados. Nós temos algumas amostras coletadas e armazenadas para quando for o momento, utilizá-los para a fertilização de ovócitos e produção de novas formas de óvulos. Nós continuamos coletando amostras, nós ainda mantemos os reprodutores aqui na Embrapa, estamos fazendo as coletas no período reprodutivo. Até fevereiro estaremos coletando esse material genético para guardar no nosso banco. A princípio, esse banco de sêmen está destinado principalmente para o tambaqui, exclusivamente nesse primeiro momento para o tambaqui, em função de ser a espécie mais produzida, a espécie nativa mais produzida do Brasil, e ele tem um grande apelo, principalmente quanto à segurança alimentar. Então é uma espécie nativa que já tem um apelo comercial muito grande e nós podemos aumentar a produtividade dessa espécie. O banco tem 3 botijões de 47 litros com capacidade de armazenar quase 4.000 amostras de sêmen. Esse é o sêmen que a gente coletou, então a gente coloca aqui no microscópio uma gotinha, a gente ativa, coloca uma gotinha de água, é a água dos peixes mesmos, da incubadora. Então a gente pinga uma gotinha de água e verifica se os espermatozoides começaram a nadar. Olha, eu ativei eles. Então eu consigo ver todos os espermatozoides nadando aqui. Ou seja, esse sêmen que foi coletado aqui não foi ativado, ele está bom, então
Então ele foi aprovado para o congelamento. Então eu vou reservar esse aqui para a gente congelar. Os tubos têm que estar sempre identificados, né, com a espécie que nós estamos congelando, no caso Colossoma macropoma, que é o tambaqui, a data de hoje e o número do chip dele. Esse desempenho, os melhores indivíduos, são os melhores indivíduos para velocidade de crescimento, comparando uma população que a gente teve aqui na nossa unidade, que são animais contemporâneos de 7 estados diferentes e 9 parceiros. Então nós temos variabilidade genética adequada para que a gente consiga classificar os melhores indivíduos de cada família e congelar esse material genético. A técnica de criopreservação congela o material genético a uma temperatura de 192 graus Celsius negativos. Segundo a Embrapa, num primeiro momento, o banco de sêmen será usado apenas para o programa de melhoramento genético do tambaqui. Depois, a intenção é que produtores tenham acesso a esse material. A longo prazo, quando a gente tiver a possibilidade de disponibilizar material genético para o setor produtivo, o congelamento do sêmen, ele facilita muito na disseminação do material, ou seja, a gente consegue multiplicar esse material genético muito mais fácil, porque ao invés de levar um reprodutor, a gente está levando uma porção do sêmen desse animal. A gente vai ver agora como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Veja na previsão do tempo. Áreas de instabilidade ainda predominam no interior paulista durante essa semana. Em Araçatuba, a mínima de 16 e a máxima pode bater 34 graus. Bauru, os termômetros oscilam entre os 14 e os 32. Marília também deve fazer máxima de 32 com mínima de 15 graus. Presidente Prudente, os termômetros chegam aos 33 graus de máxima e mínima de 16. E em Rio Preto, também mínima de 16 e máxima de 34 graus. Intervalo aqui no Agroband, a gente faz uma pausa bem rapidinho. Na volta, tem mais informações sobre o agro. Voltamos já. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 308,25. Em Araçatuba, a R$ 313. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 175. O quilo do frango vivo fechou no atacado a R$ 7,33 e na granja a R$ 6,40. O litro do leite foi cotado em São José do Rio Preto a R$ 3,00 e em Avaré R$ 2,97. Estamos de volta para falar sobre a crise leiteira. O preço do litro do leite é um dos mais baixos enfrentados pelo produtor rural até o momento. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil culpa o governo federal por conta da importação do produto de países como Argentina e Uruguai. Bastam uns minutinhos de conversa com o produtor de leite para a gente entender um pouco da situação. Chega um ponto que você não consegue, você só trabalha no vermelho. E aí você desiste, né? Que quem quer trabalhar só para perder? Gaspar tem propriedade em Arinos, Minas Gerais. Tem 9 vacas no rebanho. É um dos mais de 1 milhão de produtores de leite no Brasil que todo dia tiram 35 milhões de litros. O leite chega para a gente de maneira muito prática, não é? Só chegar lá no supermercado e pegar. E até é barato, né? Se a gente for comparar com outras bebidas que tem por aí e nem são tão essenciais assim. Mas olha, tá caro. Tá caro para produzir esse leite, o custo que o produtor tem para alimentar os animais, para levar esse leite, o transporte até os laticínios. Olha, tem muita história numa caixinha e num copo de leite que, sem exagero, nos últimos tempos, está correndo um certo risco de acabar. Preço e concorrência desleal agravam a situação. O levantamento do CPEA mostra que o valor do litro de leite pago ao produtor caiu quase 20% em um ano. Só de janeiro até setembro de 2025, saiu de R$ 2,64 para R$ 2,44. Já se fala em leite a R$ 1,60 em pequenas propriedades no interior de Minas Gerais, por exemplo.
E isso não é suficiente para cobrir que são os custos de produção. A situação dos produtores gerou protestos em todo o país por causa de um outro agravante: a importação de leite em pó da Argentina e do Uruguai abaixo do preço de mercado. A CNA cobra do governo federal o combate à prática desleal de comércio e já protocolou um pedido de investigação de antidumping contra esses países. Se o governo não agir, teremos pequenos produtores de leite endividados, abandonados, atividade com queda na produção nacional. Tal situação poderá levar à dependência de importações, acabando com o mercado doméstico. Precisamos proteger os produtores de leite do nosso país. Para este especialista em gestão, a atividade leiteira no Brasil requer o que ele chama de alinhamento para ser sustentável. Ele faz uma comparação interessante para a gente entender. Mentalize uma orquestra. Você tem músicos maravilhosos, entende? Cada um especialista no seu instrumento. Entretanto, se cada um tiver a sua própria partitura, nós não vamos ter uma sinfonia, nós vamos ter um ruído. Na simplicidade do Gaspar, lá de Minas, é preciso valorizar mais o ritmo desta banda. As pessoas acham assim, tá lá, tá produzindo, tá bom, né? Mas ninguém sabe o que ele passa. Você não vai desistir não, né? Por enquanto, não. Ainda vou tentar mais um tempo, né? Mas se tiver que parar, fazer o quê, né? Momento delicado também para o produtor de arroz. A indústria lançou uma campanha para incentivar o consumo de grãos no Brasil. Veja só. Não tem como negar. O arroz segue como unanimidade no horário do almoço. Olha só. Sempre tem arroz. Eu dei infância, né? Eu sinto muita falta, eu gosto muito do arroz. E eu acho que o arroz é um alimento saudável, né? A gente observa que é um consumo constante, equilibrado, tá? Não tem altos e baixos, diferentemente da questão do preço. Historicamente, o arroz sempre teve um preço equilibrado. Nesses últimos 2 meses, teve uma queda aí de aproximadamente de 5% a 7% no preço. E o nosso consumo semanal gira em torno de 35 quilos. O arroz é o cereal mais consumido no Brasil. São mais de 10 milhões de toneladas por ano. Mas apesar da grande preferência, o preço nunca esteve tão baixo. A saca de 50 quilos é vendida por menos de R$ 60 no Rio Grande do Sul, estado responsável por 2/3 da produção nacional. Economia para quem consome, mas prejuízo para os produtores, já que o valor está R$ 30 abaixo dos custos de produção dessa saca. Houve uma queda de preços acentuada, os custos continuam os mesmos para a indústria, para a produção. Então, realmente é um momento mais delicado, mas que a cadeia está se unindo para ultrapassar e garantir estabilidade de preços. O governo federal resolveu agir para conter a crise. A Companhia Nacional de Abastecimento liberou R$ 300 milhões para adquirir e escoar a produção excedente da safra deste ano. A estimativa é que mais de 600 mil toneladas de arroz sejam beneficiadas. Nós queremos buscar aí uma estabilidade desses preços, tanto aos produtores como a consumidores. E acreditamos que tudo que a gente vem fazendo, seja pela liberação de crédito a baixo custo, 3% de juros ao ano, especificamente para o arroz, e a possibilidade de entrarmos com instrumento de política agrícola para apoio à comercialização, se nós somarmos o que nós fizemos desde o ano passado até nesse novo anúncio, nós chegaremos a cerca de 800 mil toneladas apoiadas pelo governo federal. Os representantes do setor comemoraram a atitude da Conab e do governo. Com isso a gente conseguiu o prêmio de escoamento, a subvenção, que foi muito importante porque nós não tínhamos esse recurso. Para este ano, o recurso que se tinha estaria disponível para contratos de opção da safra 2026. A gente conseguiu puxar esse recurso para 2025 e uma boa parte desse recurso vai para prêmios de escoamento, através da subvenção. Isso foi muito importante porque, na realidade, nós precisamos escoar, sim, a produção de dentro do Rio Grande do Sul. A
Além das dificuldades impostas pelo clima, os produtores também têm que lidar com outro problema. O arroz passou a ser visto como um vilão nas dietas. No fim do século passado, o consumo médio por habitante no Brasil era de 47 quilos por ano. A média caiu 13 quilos, agora de 34 quilos por pessoa anualmente, menor índice já registrado pela Embrapa. Passo sem, tranquilo. Eu não como e na opção da dieta não tem isso. É essa ideia que a Associação Brasileira da Indústria do Arroz quer combater. A entidade lançou uma campanha para mostrar os benefícios do grão e como ele combina com a cultura brasileira. O arroz é um produto natural, seguro, minimamente processado, versátil também, então ele vai de diversas combinações, desde o uso mais simples ao mais sofisticado, e tem vitaminas que são fundamentais para o metabolismo energético do corpo e do cérebro. Então nós precisamos enfatizar, exaltar esses benefícios que muitas vezes ficam escondidos, esquecidos, pela população. Existe a tradição de consumo do arroz, mas não se sabe muito bem por que o arroz e não qualquer outro produto. A gente faz mais uma pausa bem rapidinho, é o tempo de ir lá tomar um cafezinho. A gente já volta com mais informação. É um instante só. A saca do café beneficiado tipo duro foi cotada em Franca R$ 2.250 e em Marília R$ 2.200. A saca 60 quilos da soja foi cotada em Ourinhos e Rancharia a R$ 134. A saca 60 quilos do milho seco foi negociada em Campinas a R$ 68 e em Cândido Mota a R$ 55. A saca do feijão carioca foi cotada em Barretos e Itapetininga a R$ 265. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 130,22 e na esteira R$ 145,46. De volta com o Agroband com notícia boa. A exportação de frutas brasileiras cresceu 30% só este ano, com destaque para a manga. Mas outras frutas também ganharam espaço no mercado internacional. Eles trabalham duro para cuidar da plantação de melancia. E a safra passada tem servido de motivação. O ano passado foi um clima que estava bem melhor. Então a produção foi muito bem melhor. Com 5,5 caminhões por hectare é uma produção bem boa, né? Esses bons resultados no campo ajudaram nas vendas. O clima e a abertura para outros mercados fizeram com que o Brasil vendesse 30% a mais de frutas frescas até setembro, em relação ao mesmo período de 2024. O setor que estava preocupado com o tarifaço americano se surpreendeu. Mesmo com as sanções, as vendas continuaram subindo e os Estados Unidos ainda aparecem entre os principais compradores das frutas brasileiras. O líder são os Países Baixos. Os produtores perderam um pouquinho de margem, os distribuidores americanos também abriram mão de um pouco da margem, nós repassamos esse preço ao consumidor americano e esse consumidor americano pagou por essa fruta de qualidade. A exportação de frutas já rendeu quase $1 bilhão para o Brasil. Entre as mais vendidas, manga em primeiro lugar, em seguida o limão, o melão, a melancia e a banana. E representantes do setor ainda veem espaço para crescer mais. Historicamente, esse último trimestre, de setembro a dezembro, a gente tem aí um crescimento. Então, levando-se em conta que a gente já está bem até agora, esse crescimento a gente espera, está com muito otimismo de fechar esse ano, batendo mais um recorde na exportação brasileira de frutas. E por hoje é só. Obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Te desejo um ótimo dia, uma boa produção. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau!